Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia a todos. O Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você sintoniza em vibrações de paz, de luz, de harmonia, que passam a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Sementeira e Construção, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. Da mensagem, extraímos a passagem a seguir. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Emmanuel comenta: se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Agora acompanhemos momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de muita paz. No livro Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos, na mensagem de número 5, intitulada Experimenta, o Espírito Emmanuel nos convida às seguintes reflexões. Em todos os males que nos assoberbam a vida, apliquemos as indicações curativas do Evangelho. Conflitos e queixas à frente do próximo, amemo-nos uns aos outros, qual o Divino Mestre nos amou. Desinteligências em casa, lembremo-nos de que se não procuramos compreender e nem amparar os que nos partilham o círculo doméstico, estaremos negando a própria fé. Provocações e insultos, exoremos a divina misericórdia para quantos nos perseguem ou injuriam. Incompreensões no campo da convivência, com quem nos exige a jornada de 1000 passos, caminhemos mais 2000. Calúnias e sarcasmos, o Senhor recomenda: se perdoe cada ofensa 70 vezes 7. Provas e contratempos, orar sempre e trabalhar sem desânimo, na edificação do bem de todos. Perturbações íntimas, onde colocamos os nossos interesses, aí nos vincula o coração. Com a medida, ocasiões de críticas e reproches, com a medida que julgamos os outros, seremos também julgados a nós mesmos. Reivindicações e reclamações, busquemos o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais de que necessitemos ser-nos-á acrescentado. Adversários ferrenhos ou implacáveis, amemos os nossos inimigos, observando que lições nos trazem eles, a fim de que possamos aproveitá-las. Porque se amamos tão somente os que nos amam, que haverá nisso demais?
arrastamentos e paixões? Vigiemos a nós mesmos, para que não venhamos a resvalar para as margens da senda que nos cabe trilhar. Anseio de orientação e conselho, tudo o que quisermos que os outros nos façam, façamos nós igualmente a eles. Provavelmente, na arena das inquietações e tribulações terrestres, terás tentado as mais diversas receitas, traçadas por autoridades humanas. A busca de equilíbrio e paz, segurança e felicidade, sem atingir os resultados a que aspiras. Entretanto, não esmoreças. Uma fórmula existe que jamais falha na garantia de nosso próprio bem. Experimenta Jesus. E agora vamos para o momento agenda. Aproxima-se o grande evento do nosso estado, que é o 20º Semesp. Seminário e Simpósios Espíritas em Pernambuco. Será no Centro de Convenções Teatro Guararapes, em Olinda, com o tema central O Amor que Transforma, os caminhos para a superação das dores do mundo. Será nos dias 31 de julho a 2 de agosto. E tem presenças confirmadas de Roberto Almeida, Ana Teresa Camasmia, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Rossando Klingey, Rodrigo Salles, Tiago Brito. Inscrições pelo site secomtickets.com.br. Aqui em Caruaru, você pode adquirir o seu ingresso, ainda no valor promocional de R$ 160, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, no Bezerra de Menezes e no Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. Lembramos sempre que esse evento, que esteve 2 anos paralisado, retorna esse ano e consideramos como sendo o evento espírita que se estende não só a Pernambuco, mas os demais estados, tendo um momento de confraternização, de encontros de trabalhadores espíritas e de você que nos acompanha, mora aqui em Caruaru, cidades circunvizinhas. Aproveite e venha à nossa cidade, adquira seu ingresso e nos encontraremos lá. Esse é um evento que promove a produção da pomada Vovô Pedro, distribuída em toda a região gratuitamente, e que possibilita, desse modo, um encontro onde grandes divulgadores e trabalhadores da doutrina espírita se encontram. Aproveite e prestigie esse evento. Vamos agora acompanhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. A lei de amor. Continuação. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu malgrado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtude todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João,
o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo este pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse divino conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Agora, acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Opa, o microfone estava desligado. Casa Allan Kardec, Rua Serraém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, sábados e domingos, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro do Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas, às 8 horas da noite. Agora vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta dos Espíritos. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Vamos agora acompanhar o Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, lemos: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O Espírito Emmanuel traz uma mensagem
que comenta essa passagem bíblica, que se intitula Façamos Nossa Luz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem está inserida no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreve: ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos da crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te adornam a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada.
Todavia, avançar sem luz é impossível. Prossigamos agora, acompanhando mais alguns endereços de instituições espíritas em nossa região. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na rua João Napoleão, número 37, em frente à Casa dos Trabalhadores Rurais, bairro Divinópolis. Reuniões públicas terças às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. E agora, nós vamos, então, para a segunda parte do nosso programa, trazendo notícias, respondendo perguntas, mas antes, a gente gostaria de agradecer à Web Rádio Portal da Luz, que está transmitindo o programa Espiritismo no Ar, e aos canais Amigos Parceiros pela retransmissão. É com você, Soares. Como havíamos dito, né, estamos aí na iminência do grande evento, o 20º Semestre, e é muito importante que aqueles que possam participar desse evento, será de hoje a 15, já estará acontecendo desde a sexta-feira, dia 31 de julho, até o dia 2 de agosto. E, Silmara, dê uma olhadinha aí como está o nosso chat, se temos alguma pergunta. Sim, vamos aqui iniciar o nosso bom dia nessa manhã fria, né? Hoje amanheceu aqui em Caruaru 16 graus, minha gente. Agora aumentou, graças a Deus, foi para 20, tá 20 graus pelo menos por aqui. Então, dando bom dia aqui ao nosso amigo José Orlando, que nos diz bom dia a todos, que Jesus continue nos abençoando, assim seja, nosso amigo querido de Cupira. E o nosso amigo Edson, através do seu canal do YouTube, estudo do livro Nosso Lar, nos diz bom dia, saúde e paz a todos e a todas, assim seja. Também conosco o nosso amigo Josélio, que nos diz bom dia a todos. Bom dia, Josélio. Tão bom vê-lo por aqui. Bom dia, Débora. Olha quem está por aqui, Seródio, olha, José Seródio, que nos diz bom dia, paz e luz a todos, Caruaru, Pernambuco. Seródio, que é da Fraternidade Espírita Emmanuel. Quem chegou mais, olha, o nosso amigo Isaac Dionísio nos diz bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco, assim seja, meu amigo. Também aqui conosco a nossa amiga Maria Lúcia, que nos diz bom dia na paz de Jesus. Bom dia, minha querida, saudade de você, viu? Um grande abraço. Então é isso, no momento, Soares, a gente não tem nenhuma pergunta, então vamos às perguntas referente. Olha quem chegou aqui, Maria José, que nos diz bom dia, muita paz e luz para todos. Maria José, da Associação Espírita Júlio Rodrigues de Altinho. Bom vê-la por aqui novamente, minha querida. Um abraço a todos aí de Altinho. Então, vamos lá. Soares, como proceder para vivenciar o trabalho com a bênção de cada dia? O Espírito Emmanuel nos dá as orientações precisas para que a nossa percepção do trabalho ela esteja alinhada com os propósitos maiores das leis divinas. De fato, a frase mais popular associada ao trabalho está na obrigação de trabalhar. Mas é o reflexo de uma percepção distorcida da passagem bíblica do livro Gênesis, quando
uma passagem que tem toda uma simbologia, é tratada de forma literal, onde o trabalho teria sido uma espécie de maldição, quando Deus, tendo dito a Adão de que ele comeria o pão com o suor do rosto, com o trabalho, deu a impressão de que o trabalho identificado como castigo. Mas isso mudou completamente desde a passagem do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, quando Jesus diz, ao curar num dia de sábado, o Pai até hoje trabalha, e o seu Filho também. E ali Jesus abria uma compreensão muito mais profunda e precisa sobre a lei do trabalho. É uma das leis contida no Livro dos Espíritos. Mas vamos ao que Emmanuel diz na mensagem Sementeira e Construção. Ele diz assim, se já conheces os benefícios de Deus, aliás, de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo, na edificação do espírito humano para a eternidade. E continua Emmanuel, se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Ou seja, meus amigos, nós somos chamados agora, diante do que Jesus nos trouxe e do esclarecimento de Emmanuel, a considerar o trabalho uma bênção. Bênção nossa de cada dia, que de fato nos identifica com os propósitos maiores das leis de Deus, que nos encaminha para o progresso, para a perfeição, para a felicidade. Então, trabalhemos bem dentro de nós os conceitos que ainda podemos trazer remanescentes e distorcidos sobre o trabalho. E vejamos o trabalho como de fato é. Bênção de Deus que nos associa em termos de colaborador da realização desses propósitos entre todos nós espíritos encarnados. Então, é isso que poderíamos trazer sobre vivenciar o trabalho como bênção de cada dia. Se esforçar com muita alegria no coração, né? É verdade. A cada dia focado ali, se colocando receptivos para vivenciar essa bênção que nós todos recebemos a cada dia. Ô Soares, o que os estudos espíritas desenvolvem em nós, aproveitando, né? Falamos dessas bênçãos que nós recebemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vimos nessa manhã, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item A Lei de Amor, nos diz assim, de que, havendo os estudos espíritas desenvolvido em nós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus. Então, os estudos espíritas desenvolvem em nós a compreensão do futuro. E mais adiante o Evangelho diz, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria. É uma referência bem clara à passagem do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item intitulado O Ponto de Vista. Na medida em que nós aumentamos
o entendimento, a compreensão sobre a realidade da vida, de onde viemos, para onde voltaremos, a vida espiritual, nós somos chamados a perceber os fatos, os acontecimentos no mundo material sob um novo prisma, sob um novo ponto de vista, buscando, mesmo diante de acontecimentos conflitivos, desastrosos, buscar, através da intuição e do conhecimento espírita que já adquirimos, o entendimento espiritual, oculto, velado por trás de tudo aquilo que acontece no mundo material. Nós estamos no mundo dos efeitos. O mundo espiritual é o mundo das causas. E para que possamos compreender de fato muita coisa na Terra, muita coisa conflitiva, precisamos mergulhar e buscar o entendimento à luz da realidade espiritual. Então, é isso que os estudos espíritas desenvolvem, nos possibilitam. E, desse modo, percebemos também a importância, o valor da leitura, do estudo, da aquisição de uma obra espírita, que incentivamos tanto como sendo o meio mais eficaz de estabelecermos esse desenvolvimento da doutrina, que vai ter como consequência uma nova maneira de observarmos a vida na Terra. Exatamente. Edson traz aqui a sua contribuição valiosa, que nos diz o seguinte: tenho testemunhado nos estudos espíritas transformações nas pessoas que jamais suportariam as dores que passaram, sem saber o futuro de justiça, de amor e de caridade pela lei de progresso. E ele continua aqui ao dizer: pessoas que perderam filhos, bens e a saúde, encontraram consolo no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. É isso aí, o estudo nos convida ao autoconhecimento, né? A ampliar a nossa visão, de enxergar o outro, a vida e a nós mesmos com um novo olhar, de compreender que cada um está no seu processo e que é preciso que respeitemos, que voltemos a atenção para aquilo que precisamos mudar em nós. E aí a gente lembra de uma passagem que está no livro Renúncia. De vez ou outra a gente lembra dessa passagem que é tão importante, porque ali naquele momento em que Alcione e o Padre Damiano, né, uma das encarnações do Espírito Emmanuel, ela ali também nos convida a refletir, quando ali conversando, os dois justamente estudando o Evangelho, diz: Padre, o Evangelho precisa ser conhecido, precisa ser estudado, meditado, sentido e, sobretudo, vivenciado. É isso que os estudos espíritas nos convidam a meditar, a sentir vibrar em nossos corações, para que possamos vivenciar. E aqui, Seródio nos traz uma pergunta, Soares. Qual a diferença entre fluido vital e fluido cósmico universal? Ótimo. Então, estamos aí com a presença do grande trabalhador espírita Seródio. O fluido cósmico universal, ele é
a matéria elementar primitiva. Diríamos assim, que é como o tijolo que compõe todo o universo. Já o fluido vital, ou princípio vital, é uma modificação desse fluido cósmico. Ele é a energia específica que anima a matéria, dando origem à vida biológica. Então, logo no início do livro dos Espíritos, que trata, a princípio, o entendimento sobre Deus, depois a matéria, e há também uma compreensão mais extensiva sobre os fluidos. Nós recomendamos muito a leitura desta obra, que é a obra básica para o conhecimento da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Lembrando que ele é publicado através de diversas editoras espíritas e diversos formatos, podendo, inclusive, ser adquirida a preços populares. Há uma edição bem popular do Livro dos Espíritos, publicada pelo IDE, que, para termos uma ideia, seu valor atualmente é R$12. É um pacote de pão. E ali nós podemos adquirir a base do conhecimento espírita. Deixamos essa recomendação. E um pacote de pão francês, viu, Soares? Porque a depender do pão, é mais caro, né? Um pacote. É verdade. Então, fica aí a dica da gente estar sempre estudando essa obra, a primeira obra da codificação, Livro dos Espíritos. Soares, como resolver nosso problema fundamental de redenção, segundo Emmanuel? Emmanuel tratou a respeito desse problema fundamental de redenção na mensagem Façamos Nossa Luz. A mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E ele diz o seguinte a nós: o problema fundamental da redenção, que é sinônimo de libertação, é a nossa necessidade básica de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. O caminho já havia sido colocado por Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, buscar o autoconhecimento, buscar o entendimento das leis divinas, da realidade espiritual da vida, está associado a esse trabalho de redenção, de libertação de nosso espírito, das ilusões projetadas pela matéria. E por tudo aquilo que, prendendo os nossos sentidos apenas à observação física da existência, limita e, no mundo de provas e expiações como a Terra, dificulta muito esse trabalho de redenção. Mas, como Emmanuel já havia assinalado, é o trabalho de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Silmara, dê uma olhada aí, se não tiver outras perguntas. Chegando o momento aí. No momento não chegou mais nenhuma pergunta, né? E a sua observação foi muito importante. Quem ilumina a própria alma leva a luz a todos, né? Que possamos nos colocar nesse trabalho de redenção, nos iluminando através das obras, estudando, meditando e nos colocando nas ações do bem. Então, nós não temos mais nenhuma pergunta, lembrando que às 15h nós temos o estudo da série Joana de Ângeles,
facilitador José Soares, através do seu canal do YouTube, Conexão para a Luz, e também da Web Rádio Portal da Luz, do qual nós agradecemos mais uma vez a oportunidade dessa transmissão do nosso estudo. Levantou e o dedinho. também lembrando que também hoje às 4h da tarde, na Fraternidade Espírita Leão Denis, nós teremos uma palestra especial com o Silmara Mello. Então, aqueles que puderem estar lá, 4h da tarde no Leão Denis. Lembrando que todas as palestras, elas são especiais, né, porque elas nos convidam a gente extrair lições aos nossos corações. E queremos agradecer a cada um que participou aqui no chat conosco. Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, pela grande oportunidade de termos o contato nesta experiência física com a luz da doutrina espírita, o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus, que nós possamos aproveitar essa luz divina para nos empenhar no estudo e na vivência em nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos, um excelente domingo e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.